Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. É uma alegria nós nos reunirmos mais uma vez como igreja do Senhor. A semana passou e o Senhor nos sustentou mais uma vez, né? O dia bom, o dia mau, o Senhor esteve lá. E nós estamos aqui hoje para render graças a esse Deus que tem nos sustentado, que tem cuidado de cada um de nós. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Os irmãos que não estavam no último domingo, nós demos uma pausa na exposição que estamos fazendo no livro de Êxodo, para falar um pouco sobre o sentido do Natal, uma vez que cada dia mais que passa se perde o real significado do que é o Natal para aqueles que estão ao nosso redor, e corremos o risco de muitas vezes também nos esquecermos o porquê que o Filho precisou vir, porquê que nós celebramos, nessa data, o nascimento de Jesus. Eu quero convidar então você a abrir em Joel capítulo 2, versículo do 28 ao 32, nós faremos a exposição nessa manhã. Vamos fechar os olhos, pedir que o Senhor capacite a cada um de nós a ler esse texto, a olhar para o texto e entender o texto, e que Ele faça morada no meu e no seu coração. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade de nos trazer aqui como igreja e nos reunir, Senhor, livremente, a fim de que possamos adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sustentou a cada um de nós e cuidou de cada família aqui, Pai, para que nós pudéssemos hoje nos reunir, nos preparar, almejar o dia do Senhor com o teu povo. Pai, agora, após nós louvarmos a Ti, sermos perdoados dos nossos pecados, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Sabemos que é unicamente a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que pode mudar o nosso coração. Então, Senhor, nós clamamos, fale conosco, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, o texto diz: E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre aquilo que talvez acontece e já aconteceu e tem acontecido na sua vida e na minha vida. Quantas vezes você já tentou melhorar? Quantas vezes você já tentou dizer assim: não, eu vou me esforçar mais para ser um cristão melhor? Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que não cairia mais naquele pecado? Isso acontece com a gente. E enquanto isso vai passando, a nossa vida vai levando,
nós continuamos secos, frios, pecando muitas vezes em segredo, vivendo de aparência. Existe um tipo de miséria que ela é muito pior do que a miséria financeira. É aquela miséria de ter uma vida por fora e outra, talvez poderíamos dizer assim, morte por dentro. Por fora você está vivo, por fora você está vivendo uma vida de aparência, mas por dentro você sabe o quanto você está morto. E muitas vezes nós também vivemos na miséria de saber as palavras certas, de saber aquilo que conhecemos teologicamente, biblicamente, mas não desfrutamos daquilo. É como que se alguém passasse fome diante de um banquete. Quantas vezes eu e você já tentamos ser mais firmes, ser mais crentes? Quantas vezes nós prometemos que seria a última vez? Meus irmãos, Joel 2, 28 ao 32, o qual nós faremos a exposição nessa manhã, não fora escrito para pessoas satisfeitas consigo mesmo. Ele foi escrito para gente como eu e você, que já estava cansado de prometer a si mesmo, que já estava cansado de tentar, que já estava cansado de chegar ao limite, gente que entendeu finalmente que não dá conta sozinho. E o texto começa com uma expressão que muda tudo. Lembramos do contexto de Joel. Joel, ele profetiza sobre o dia do Senhor, o dia do juízo. Ele também, ali no início do capítulo 2, o qual nós expomos no domingo passado, ele vai falar, chama vocês ao arrependimento, chama o povo ao arrependimento. Ele fala, olha, eu não quero mais sacrifícios, eu não quero mais vestes rasgadas, eu quero o coração de vocês rasgados. Porque o Senhor teve zelo para o seu povo, porque o Senhor se compadeceu do seu povo. E agora ele começa esse tempo dizendo, e acontecerá depois disso, depois que vocês se arrependerem do pecado de vocês, porque eu fui bondoso com vocês, porque eu tive zelo para com o meu povo, porque eu os tive como povo separado, como povo piedoso separado. Agora vai acontecer algo diferente. Depois do que, então? Depois de que o homem descobrir que não pode caminhar a vida sozinho e que não conseguirá produzir uma vida espiritual. É aqui que nós entramos no texto. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito. Meus irmãos, atentem para o verbo. Deus não está dizendo eu ensinarei, não está dizendo aqui no texto eu ajudarei, ou eu irei aperfeiçoar aquilo que vocês já têm feito. Eu derramarei. A palavra aqui no original quer dizer que ele transbordaria. É no sentido de encher alguma coisa e aquilo transbordar, algo que não tem mais medida. Algo que não tem mais limite. É isso que o Senhor estava prometendo para o seu povo. Que Ele iria derramar algo sobre o povo. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Quando o profeta Joel aqui profetiza ao povo, ele está profetizando algo que aconteceria ainda. Eles tinham várias promessas ao decorrer na progressão da explicação da revelação de quem Deus era. E o profeta Joel diz, então, um dia o Senhor há de derramar sobre vocês o seu Espírito. O Senhor não está respondendo ao mérito do homem. O Senhor está totalmente fazendo o contrário daquilo que eles não podiam produzir.
Ou seja, vocês são incapazes e precisam do meu Espírito. O Senhor está respondendo à falência do homem. E a religiosidade diz: suba até Deus. E o Evangelho, a verdadeira religião, o texto aqui está dizendo: o Deus que tem zelo por vocês está descendo até vocês. Ou seja, eu vou derramar sobre vocês do meu Espírito. É aqui, meus irmãos, que eu volto a perguntar a você: quantas vezes você já disse que mudaria? Quantas vezes você disse, agora vai? Quantas vezes vocês já sentiram vergonha de orar porque pensaram, Deus deve estar cansado de mim? Deus já deve nem me aguentar mais com esse meu pecado. Joel responde com uma promessa: eu derramarei o meu Espírito. Não é força humana, não é disciplina apenas, faz parte. É Deus entrando onde o homem não consegue entrar. E sobre o que ele derramaria o seu Espírito? A parte B do versículo diz que é sobre toda a carne, sobre todos os povos, sobre todo o homem. E carne aqui não é virtude. É exatamente que Deus derramaria do seu Espírito aonde há fraqueza, onde há limite, em gente comum como eu e você. É sobre essas pessoas que Deus derramaria o seu Espírito. Deus, Ele está dizendo, eu não espero vocês se tornarem fortes. Eu sei que vocês não conseguirão sozinhos. Então um dia há de ser derramado sobre todos os povos, sobre toda a carne, o meu Espírito. Ele começa aqui no versículo, a parte B do versículo 28, dizendo que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Ele começa pela casa. Por isso, meus irmãos, esse texto, ele muitas vezes ele é pregado fora de contexto, e é esperado que um avivamento comece na vida da igreja, no culto. O verdadeiro avivamento sempre foi assim na história, sempre foi assim em todos os lugares. Começa em casa. Pelos filhos, pelas filhas, pelos jovens confusos, pelos velhos cansados, pelos servos invisíveis. O Espírito não é derramado, ele não começa a ser derramado na igreja. Ele desce lá no quarto, ele desce lá na cozinha, na tratativa com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. É aqui que o avivamento vem. Deus diz, eu derramarei o meu Espírito aí. É isso que Ele está falando para o povo, para aquele povo que estava vivendo de religiosidade, que estava tentando sozinho, que estava empurrando com a barriga. Eu não sei você, mas se isso se assemelha com a sua vida, uma vida espiritual sendo empurrada com a barriga, não é uma vida que Deus tem para nós. Eu derramarei o meu Espírito aí. Ele está exaltando ao seu próprio nome e não a pessoas. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ou seja, o Senhor estaria com todos. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus falava com o povo através dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Agora seria com todos e por meio de todos. Veja,
Mostrarei maravilhas nos céus e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Meus irmãos, o que o profeta está dizendo aqui é que ele mostraria prodígios nos céus e na terra. Aqui o tom muda. Aqui ele começa a dizer que a promessa dele vem acompanhada de um grande aviso. Que aviso é este? O mesmo Deus que derramaria do seu Espírito é o Deus que governa e cuida da história. E agora ele está avisando ao mundo com sinais, dizendo que isso não é somente uma curiosidade profética, mas uma urgência do povo se arrepender, porque o grande dia do Senhor está chegando. O que Deus diz aqui através do profeta é que o mundo não é estável, a história não está solta, o dia do Senhor virá. E eu não sei se você pensou nesse grande dia na última semana. Eu não sei se você tem olhado para esse presente século e tem visto as situações que ocorrem como obra do acaso. Mas os sinais acompanham a promessa. O texto é honesto aqui. Grande e terrível. Grande e terrível. Esse é o dia do Senhor. Quando nós olhamos para a vida cristã, ela não é uma festa sem ordem, ou uma festa que nós nos colocamos diante desse Deus e fazemos então o que achamos que tem que fazer e do jeito que a gente quer fazer. A Bíblia diz que muitas vezes os demônios creem mais do que nós, porque eles tremem e temem ao Senhor. Meus irmãos, o grande dia há de chegar. Como nós nos encontraremos? Depois de ele dizer que ele derramaria do seu Espírito, ele lembra que o mesmo Deus que dá o seu Espírito também traz juízo, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E essa palavra grande e temível, ele é grande em que sentido? No sentido de que para quem foi alcançado pela graça do Senhor, será um grande dia. Mas para aqueles que viviam adiando o arrependimento, esses experimentariam do juízo. E é aqui que eu quero entrar no assunto em que nós vivemos nesses dias, que é o Natal. O nascimento de Jesus muitas vezes é celebrado como amor. E é verdade. Ele deve ser celebrado por nós crentes como uma forma indescritível de amor. Mas para aquele ímpio, para aquele que não se rende a Cristo, o Natal é uma má notícia. Para aquele que não ama ao Senhor, para aquele que leva a vida de religiosidade, o nascimento, a promessa sendo cumprida em Cristo Jesus, anuncia que o juiz veio. E que a igreja comprada com o seu sangue, o seu povo naquele grande dia haverá de julgar a todos
os que não se dobraram diante do Senhor. Quem que será salvo? Verso 32. E todo aquele que confessar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui também, meus irmãos, está o coração do texto. O Senhor já tinha revelado que Ele tinha separado um povo exclusivo para si. Deus não está dizendo aqui, essa mensagem é para aqueles que entendem o que o profeta diz. Não, Deus não está dizendo que é aquele que merece a salvação. Ele está dizendo que todo aquele que invoca o nome do Senhor é quem Ele chama. Invocar é clamar, é admitir que nós não podemos caminhar sem Deus, que nós não temos nada a oferecer diante de Deus. Aqueles que invocam, o texto original ele traz esse sentido de invocar, é como clamar por um grande favor. É esses que se apresentam diante do Senhor. Como Jesus diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espíritos. Quem invoca o nome do Senhor é aquele que não tem nada a apresentar para o Senhor. Você já teve a experiência de chegar numa festa ou num aniversário sem um presente? Você vê, olha para o lado, está todo mundo presenteando, né? E você não levou nada. Não dá uma vergonhinha, não dá? Mas, poxa, é só eu que não trouxe, né? E às vezes nós tentamos fazer isso com Deus. Nós esquecemos de invocar a Deus. Nós apenas oramos, como quem tivesse algo a oferecer em troca daquela oração. Invocar a Deus, meus irmãos, é alguém desesperado pela presença de Deus e dizendo assim: eu não tenho nada a te oferecer. Estou com vergonha porque eu não tenho nada. Mas eu clamo pelo Senhor, eu invoco o nome do Senhor. É admitir a derrota da própria carne, é admitir a derrota do próprio ego. Isso que é invocar o nome do Senhor. Naquele grande dia, o Senhor não salvará aquele que diz assim: eu fui bom o suficiente. Senhor, eu te ajudei aí, na minha salvação. Não. É Ele quem salva. Joel ainda não havia visto, apenas experimentado da voz de Deus a dizer àquele povo que um dia eles invocariam o nome do Senhor. E esse Senhor é a quem chorou naquela manjedoura. Esse Senhor, essa promessa cresceu em obediência. Esse Senhor carregou o meu e os seus pecados. Esse Senhor foi Emanuel, Deus conosco. E não somente esteve aqui, morreu crucificado. Os discípulos se desesperaram. E agora? O que nós faremos? Para onde iremos nós? E o Senhor Jesus
deixa o seu Espírito. O Natal, meus irmãos, é Deus se tornando o nome visível. O Natal é aquilo que Joel viu e pregou ao povo sobre esse grande dia. Salvação para aqueles que creem. Haverá livramento para esses sobreviventes. Mas também há juízo anunciado no Natal. O Cordeiro veio. E agora, quando ele morre e ressuscita, ele é o Rei entronizado à direita de Deus Pai. Joel, ele teve fé na promessa. Nós olhamos para trás e vimos que a promessa se cumpriu. E o Senhor falando, quando o véu se rasga naquela cruz, dizendo: esse é o meu filho amado. Este é o nome a quem vocês devem crer. Esse é o nome a quem vocês serão cheios do Espírito. É por Ele. Veja que todo aquele que invocar o nome do Senhor, não são aqueles que entenderiam o texto, mas aqueles a quem o Senhor chamar. Meus irmãos, não há nada mais confortável, não há nada mais prazeroso de conhecer e saber que hoje você e eu só estamos aqui. Não é porque você foi um bom servo, ou porque você foi uma boa serva. Não é porque nós tivemos os nossos pecados reduzidos. Nós só estamos aqui porque Ele nos chamou. E Ele nos chamou, diz o apóstolo Paulo, que Cristo nos chamou antes da fundação do mundo. Que a fé que há em nossos corações não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não há ninguém, meus irmãos, a quem chegará naquele grande dia e falará assim: Senhor, é pouquinho, mas é de coração, eu acho que eu consegui. Não. Todos nós, naquele grande dia, experimentaremos do Senhor, que toma o meu e o seu lugar, que nasceu para que isso pudesse ser possível. E nós então somos abençoados pelo nascimento daquele a quem nos salvaria. Veja que Deus, Ele não dá somente a nós as bênçãos do Senhor. Ele nos deu o seu Filho. O Filho nasceu para que houvesse o cumprimento dessa promessa. Para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo transbordasse na minha e na sua vida, para que todos, jovens, crianças, velhos, cansados, todos pudessem falar e conhecer esse Deus. Seria revelado a todos. Meus irmãos, nós temos esse privilégio. Se hoje você está cansado, se a sua fé está fria, se você está cansado de caminhar, sua alma está pesada, saiba que não é por você. Não é esse o caminho. Nós não conseguimos produzir nada, nós não conseguimos negociar nada. Invoque o nome do Senhor. Clame pelo Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se apresentar como um mendigo diante do Senhor,
É por isso, meus irmãos, que sempre falamos, não há por que você vestir uma máscara e viver aqui como se tudo estivesse bom. Não, se arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados, olhe para os irmãos que estão aqui do lado de você, atrás, na frente, veja nele como uma mão do Senhor, um instrumento do Senhor para ajudá-lo a vencer os seus pecados. É somente quando há derramamento do Espírito, é somente quando há verdadeiro avivamento nas nossas casas, é somente quando nós entendemos que nós não podemos oferecer nada ao Senhor, que nós podemos olhar com o real significado do Natal. Sabe quando você recebe uma promessa e você fica super feliz quando essa promessa é cumprida? Normalmente é quando o chefe diz assim, ano que vem você vai ganhar um aumento de salário, né? E daí o ano que vem chega e você realmente ganha um aumento. Oh, meu Deus, obrigado. Nós devemos olhar para o Natal muito mais, com um coração muito mais alegre. Olha, obrigado, Senhor. Porque o Senhor nasceu para substituir um pobre, miserável homem como eu. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. De você olhar para esse dia simbólico e dizer obrigado, Senhor. Porque eu tentei, eu já rasguei vestes, eu já fiz vários sacrifícios e nada disso é capaz de mudar o meu coração. Mas o Senhor veio. O Senhor nasceu, porque o Espírito é derramado. Hoje eu posso adentrar com confiança diante do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é o maior presente que você pode dar e explicar para o seu filho, para a sua filha. Hoje nós podemos nos alegrar porque Ele nos dá novamente e nos restabelece a alegria. Domingo passado nós falamos, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. O Natal é essa mensagem, é o Espírito encarnado, é Deus encarnado, é o Salvador que veio. O Natal é o depois disso já feito. Depois disso acontecer, depois que o Natal, que Cristo vier e nascer, vocês experimentarão do meu Espírito. Vocês serão cheios, vocês transbordarão do meu Espírito. E todo então aquele que se apresentar, cheio do Espírito do Senhor, invocando o nome do Senhor, será salvo. Que eu e você possamos lembrar da necessidade que tínhamos antes de Cristo e se alegrar na necessidade que não temos mais com o Filho encarnado. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor. O Senhor nasceu. Cristo veio, Senhor. Ele nasceu para que eu e meus irmãos aqui fôssemos livres da morte eterna. Nós não conseguimos, Senhor. Não, nós não conseguimos. Não há nada em nós que possa produzir fruto de justiça,
a não ser o teu Espírito derramado em nós. Senhor, nos perdoe, Pai, porque nós não percebemos isso. Nos perdoe, Senhor, porque os nossos pecados ainda estão diante de nós. E muitas vezes, Senhor, nós ignoramos aquilo que o Senhor já deu. Ignoramos o fato que o Senhor já nos encheu e nós temos hoje, sim, Pai, em Ti, como vencer os nossos pecados. Mas ainda há muita roupa rasgada. Ainda há no nosso meio muito culto, Senhor, sem verdadeira adoração. Aquele povo, Senhor, experimentava daquilo que nós experimentamos, não tinham mais nada, suas colheitas foram devastadas. Eles ainda assim prestavam culto de forma superficial, Pai. Perdoe, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes leva a vida que o Senhor nos dá, a vida com abundância, nós tentamos puxá-la ainda para a miséria, Pai. Perdoe, Senhor, o nosso coração, que tenta produzir santidade, religiosidade, ignorando, Senhor, o Teu Espírito que é derramado, Teu Filho que veio para nos substituir, Pai. Há tantos pecados, Senhor, escondidos. Há tanta máscara, Senhor. E o Senhor nos chama a rasgar o nosso coração diante do Senhor. E que esses corações, Pai, sejam lembrados de que é necessário rasgar o coração, a começar por dentro de casa. O esposo perdoando a esposa perdoando o esposo, produzindo, Senhor, ali os frutos do Teu Espírito, os pais com os filhos com os pais. Senhor, que o Senhor nos faça experimentar, Senhor, um avivamento que começa nos nossos lares. Senhor, que a mensagem do Natal, da necessidade do Salvador esteja em nossas bocas, todas as vezes que nós sentarmos à mesa, Senhor. A maior notícia, Pai, que nós temos é que o Teu Filho nasceu. Mas nós nos esquecemos dela tão rápido. A segunda já engole, Senhor, todos os nossos pensamentos e os problemas encobrem, Senhor, de tal forma. Mas que o Senhor nos capacite a invocar o nome do Senhor, a nos apresentar diante do Senhor como moribundos, como aqueles que não têm e realmente não temos nada, Senhor. Que nós possamos se alegrar na salvação daquele que veio exatamente para esses, os doentes. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos lembre da maravilha que foi o Teu Filho nascer. Que o nosso Natal, Senhor, seja regado dessa mensagem. Que as nossas festas, que as nossas alegrias sejam o motivo da salvação. Não somente o descanso ou o feriado, mas porque podemos descansar no Senhor hoje, Pai. Nos ajude como igreja. Nos ajude como igreja, Pai. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um aqui.
Que o Teu Espírito Santo ajude a cada um a abandonar os seus pecados. Há tantos aqui, Senhor, e nós já pedimos perdão por eles, mas nos ajude a vencer, Pai. Há tantos maridos que não se importam com suas famílias, há tantas esposas que não dão mais o valor aos seus familiares. Há tantas vezes, Senhor, que tornamos o culto como uma obrigação. Há tantos filhos, Pai, que não honram e não respeitam seus pais. Oh Deus, nós não temos mais nada, Pai. Nós não temos nada, Senhor. Que Teu Espírito seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Queria pedir para o Heiler fazer essa oração. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que nós ouvimos a palavra, vendo a tua voz, nos ensinando, nos exortando, Pai, a ser esse Senhor que cada um de nós, da palavra, Senhor, seja melhor, ser fiéis a Ti, Senhor, pelos nossos pais, falar aqui, Senhor, que Deus do céu possa nos ensinar as nossas vidas, verdade. Obrigado por isso, Senhor, Deus nos treinar, que o Senhor possa estar sempre abençoado, em nome do Senhor, em convite. Sim. Nos dias em paz, leva-nos, Senhor, segurança aos nossos lares, cuida das nossas crianças, da nossa igreja. E é isso que nós pedimos e te agradecemos a todos pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Nós nos agradecemos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, Deus conosco, seja com esta igreja e toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.